Sabe, às vezes a gente se pergunta, será que dá para pegar quatro textos antigos, super diferentes entre si, e costurar uma única história? Pois é, a resposta para isso leva a gente numa jornada incrível, que vai, olha só, da história de todo um povo até o coração de cada um. Então, bora mergulhar nisso. Então, a grande questão que vai guiar a nossa análise é essa. Como é que esses textos, escritos com séculos de diferença, conseguem se encaixar para contar uma história só? Uma história sobre, bem, sobre a nossa condição, sobre fé, sobre falhas e, no fim das contas, sobre esperança. É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Ok, olha só o nosso roteiro. A gente começa com uma história de rebelião, depois passa para os quatro tipos de ouvintes, daí a gente mergulha na esperança de quem sofre e fecha com o fundamento da sabedoria. Uma viagem e tanto, né? Então vamos lá para a primeira parte, uma história de rebelião, com lições tiradas de Deuteronômio. O ponto de partida aqui é uma história, digamos, bem intensa. É marcada por uma teimosia que não acaba mais, mas, ao mesmo tempo, por uma graça que também insiste em não desistir. A história começa de um jeito bem inesperado. Não é sobre a justiça ou o mérito das pessoas, não. É sobre a misericórdia divina, mesmo diante de uma rebelião que não para. O ponto principal, lá em Deuteronômio 9, é que a base de tudo não é o que o ser humano faz de certo. Pelo contrário, a história toda se apoia na fidelidade de Deus, mesmo com as falhas humanas acontecendo de novo e de novo. E um exemplo clássico disso é a história do bezerro de ouro. É um ciclo que se repete, sabe? Primeiro, um pacto é estabelecido, Moisés recebe as tábuas da lei no Monte Sinai, mas o que acontece logo depois? O pacto é quebrado. O povo faz um bezerro de ouro para adorar. Aí vem o passo 3, a intercessão. Moisés vai lá e pede pelo povo rebelde. E por fim, a misericórdia aparece. Deus perdoa e renova a aliança. Esse ciclo de falha e perdão uau, é o coração dessa história. E essa citação aqui, pois vocês são um povo obstinado, resume tudo de uma forma muito direta, né? A palavra original significa literalmente de pescoço duro, sabe? Aquela teimosia de não querer baixar a cabeça. Essa é a descrição perfeita do problema central que esse primeiro texto aponta. Essa tendência que existe de resistir, de ir contra. Ok, então, se essa é a história coletiva, a história de um povo inteiro, como fica a história de cada um e o coração individual? Essa pergunta é a nossa ponte. A gente sai do macro, da história geral, e agora mergulha no micro, na paisagem interna de cada pessoa. Como é que essa mesma dinâmica de teimosia e graça acontece dentro da gente? E para explorar isso, a gente vai para a segunda parte, os 4 tipos de ouvintes, com a famosa parábola do semeador lá de Lucas. Pensa nessa parábola como uma espécie de ferramenta de diagnóstico. Ela mostra os jeitos diferentes como uma mensagem, uma verdade, pode ser recebida na vida de alguém. Então, a parábola fala desses 4 solos que, na verdade, são tipos de coração. O primeiro é o caminho. A semente cai ali e os pássaros vêm e comem. Ou seja, a palavra é logo roubada. O segundo é a rocha. A semente até brota rapidinho, mas logo murcha porque não tem raiz. É uma fé que não aguenta pressão. O terceiro solo são os espinhos. A planta cresce, mas as preocupações da vida, as coisas do mundo, acabam sufocando ela. E por último, tem o bom solo. É onde a semente cria raiz, cresce forte e dá muito fruto. Representa um coração honesto, que segura a mensagem e persevera. E aqui fica clara a diferença, né? Entre uma crença temporária e uma fé que dura. De um lado tem aquela que ouve com alegria, acredita por um tempinho, mas quando vem o teste, a dificuldade, ela desiste. Do outro lado tem a fé duradoura. Ela ouve a palavra e se apega a ela. Ela dá fruto com paciência e aguenta firme as provações da vida. A distinção aqui é fundamental. Certo. E agora a gente chega na experiência real. O que acontece quando o bom solo enfrenta uma tempestade? É aí que entra a nossa terceira parte, a esperança de quem sofre, baseada no Salmo 69. Esse texto é pura emoção. Ele nos leva direto para o coração da dor, mas também da perseverança. Nossa, e olha a intensidade disso. A afronta partiu-me o coração. Estou em desespero. Esperei por piedade, mas de ninguém ouve. Dá pra sentir o peso, o desespero do salmista, né? É um sentimento de estar completamente só, com o coração partido, pela humilhação, pela falta de alguém para consolar. Essa é a realidade do sofrimento que muitas vezes faz parte da caminhada.
Mas aí acontece uma virada impressionante. Mesmo nesse fundo do poço, a resposta não é desistir, não é o silêncio. A resposta é: eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor. Louvarei o nome de Deus com um cântico. É uma mudança de chave poderosa, do sofrimento para uma esperança que não se abala. É uma decisão, sabe? De louvar apesar de tudo. Isso aqui resume perfeitamente a mensagem do Salmo. Mesmo quando a pessoa é desprezada, aflita, o coração que tem fé transforma o sofrimento num cântico de esperança. A lição é que a fé de verdade não significa nunca sofrer, significa como se responde ao sofrimento. É essa capacidade de transformar a dor e manter a esperança acesa mesmo no escuro. E agora, para fechar, a gente chega na nossa quarta e última parte, o fundamento da sabedoria. Aqui, a gente vai ver como todos esses temas que a gente conversou, rebelião, o jeito de receber a verdade, o sofrimento, a esperança, tudo isso é resumido num princípio atemporal, lá do livro de Provérbios. E olha que interessante o contraste que Provérbios faz. Basicamente, existem dois caminhos. O caminho do justo, que encontra o favor do Senhor, e o caminho do ímpio, que é condenado. Mas a parte mais legal é a linguagem que ele usa. A raiz dos justos nunca será removida. Viu a conexão? Isso volta lá na parábola do semeador, no bom solo, aquele que cria raízes fundas e por isso consegue resistir a tudo. E aí no final a gente vê como tudo se amarra formando uma só história. Começa lá na história, em Deuteronômio. Uma tendência à rebelião que é sempre recebida com misericórdia. Depois vem o diagnóstico, em Lucas. A nossa disposição interior é o que define como a gente recebe a verdade. Aí vem a experiência, no Salmo 69. A fé de verdade persevera na dificuldade e se agarra na esperança. E por fim, o princípio de Provérbios. A estabilidade de verdade só vem de uma vida com raízes firmes na justiça. É uma única história, contada em 4 partes. E essa análise toda nos deixa com uma pergunta final para pensar. Se a gente conhece a nossa história coletiva e entende um pouco mais do coração individual, a questão que fica é: como é que se cultiva esse bom solo? Na prática, no dia a dia, como se constrói um fundamento que não só aguenta as pancadas, mas que floresce? Essa é a grande reflexão que esses 4 textos juntos nos deixam.